Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo do nosso diretor João Luiz Mauad com o título Abaixo as instituições burguesas, viva o populismo. Nesse artigo, o João Luiz Mauad torpedeia aquela característica comum a diversos regimes, desde os mais recuados, desde os mais antigos, até as atuais trapalhadas do lulopetismo dilmista, se nós pudermos chamar assim, em relação às infrações à lei de responsabilidade fiscal cometidas pela Presidente, de buscar as mais estapafúrdias desculpas para justificar o não cumprimento, a não obediência, a falta de respeito às estruturas básicas do Estado de Direito, típicas desses sistemas populistas, de apelo populista, para os quais os fins justificam quaisquer meios, mesmo que esses meios passem por cima de todas as regras. E em 6º lugar, um artigo de minha autoria, Quando o IL incomodou um socialista de plantão. Na realidade, esse texto é uma resposta institucional a uma crítica que foi feita ao IL e também à Escola Sem Partido por um autor num blog de esquerda chamado Damian Mello, esse o autor do texto, em que ele ataca os liberais como se nós fôssemos, para citar um exemplo dos argumentos usados, os censores, os que desejassem ocultar os textos de autores como Paulo Freire ou Antônio Gramsci, quando na realidade qualquer um que conviva no meio universitário, no meio didático, da preparação dos materiais didáticos, na educação como ela é hoje realizada no Brasil, percebe que os autores de viés liberal, ou libertário, ou conservador é que são, na maioria das vezes, omitidos, simplesmente ignorados. E quando são lembrados é para serem atacados como criaturas alienígenas ou bichos estranhos que devem ser combatidos, como uma vez disse muito bem o filósofo conservador Luiz Felipe Pondé. Então esse é o recado, um recado direto àqueles que nos acusam de obscurantismo, quando na realidade nós defendemos a liberdade. É muito ao contrário. Em 5º lugar, o nosso colunista fixo João César de Mello traz o texto A Verdadeira Miséria. Esse artigo, vindo se somar a vários outros do mesmo gênero, é uma resenha sobre um desses livros que trazem esse conteúdo alternativo que vem chacoalhar o pensamento mainstream no país, que é o livro A Vida na Sarjeta, do psiquiatra conservador britânico Theodore Darlington, em que o João César de Mello dá destaque aos argumentos do Darlington acerca da degradação moral e existencial, são as expressões que ele usa no texto, que acometem muitas vezes os beneficiados por programas de assistencialismo, do famoso estado de bem-estar social, welfare state. Como eles se diminuem na medida em que passam a depender desse tipo de programa e continuam a depender e aumentar progressivamente a dependência em vez de se afastar dela. Em 4º lugar, de minha autoria, Lula confessa crime de Dilma e PT apronta investida bolivariana via STF. O título é um tanto autoexplicativo. Nós mostramos aí nesse texto a ridícula declaração do Lula de que a presidente Dilma pode ter de fato, quem sabe, deixado para lá a lei de responsabilidade fiscal, se lixado para a Constituição, cometido de fato o crime, as pedaladas fiscais, mas fez isso pelo bem, fez isso para ajudar os mais necessitados, fez isso para manter os programas sociais, o mesmo tipo de absurdo que no texto do João Luiz Mauad já havia sido denunciado. Vale tudo, se for para um determinado fim que eles endeusam e idealizam, vale tudo, inclusive passar por cima das regras. E também a questão do STF, que estabeleceu, sobretudo na figura da Rosa Weber, estabeleceu liminares que
comprometem o rito do processo de impeachment que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pretendia levar a cabo, permitindo os recursos da oposição em caso de um arquivamento, de uma rejeição, a princípio, por parte dele, na decisão monocrática de um pedido de impeachment. Isso aí dificultou as coisas, criou ainda mais obstáculos nesse cenário já nebuloso da política brasileira no momento, que foi tema de outros textos, inclusive na nossa lista, que nós ainda vamos ver. Em terceiro lugar, nessa mesma linha, o país vira um grande leilão, mas o povo pode dar o último lance. É um texto também de minha autoria e, como eu disse, mostra os desdobramentos desse fato relacionado ao STF, com o presidente da Câmara sendo disputado como numa espécie de leilão pelos dois lados em ação no Congresso hoje, aqueles na oposição que desejam a queda da presidente, com todos os argumentos e motivos já suficientemente embasados para isso, e aqueles que desejam a qualquer custo mantê-la por interesse, por conveniência, pelas suas perspectivas de poder, por mais que se tenha uma governante sem qualquer condição permanecer à frente do país. Ao mesmo tempo, como eu acredito que seja tarefa nossa, de pessoas que exercem um colonismo contra essa visão opressora e autoritária desse regime que se estabelece no país, aqueles que escrevem contra o ludopetismo, que é nossa missão animar as pessoas, chamar, conclamar as pessoas a participarem desse processo de combate, porque se nós não insistirmos, aí sim é que a nossa derrota será certa. Nós temos que persistir. E em segundo lugar, também de minha autoria, por que o paredão comunista pode e o golpe militar não pode? Nesse texto eu referencio ao discurso do professor Mauriazi, candidato à presidência na última eleição pelo PCB, um partido, convenhamos, nada recomendável, que já foi presidente diretor da Associação de Docentes da UFRJ, inclusive, em que ele cita um poema de Brecht, Bertolt Brecht, que foi um poeta marxista que recebeu o maravilhoso Prêmio Stalin da Paz, é realmente algo que dá muito gabarito a essa figura, né? Prêmio Stalin da Paz. É incrível isso. E ele cita esse poema nos versos que fazem menção a como tratar uma pessoa que tenha posições de direita. E usa isso claramente para defender a sua ideia de que com os conservadores, com a direita, e aí poderiam estar incluídos quaisquer ramos de pensamento que divirjam do tipo de socialismo radical e autoritário que ele defende, que com esse não há diálogo, há apenas luta. E a luta, materializada no texto do poema, seria algo bem concreto. Ele fala em cova, fala em pá, fala em paredão, né? Por que esse tipo de discurso radical, que aí vem sempre os eufemistas falar que é metáfora, mas está muito claro pelo contexto que ele foi muito positivo nas suas afirmações, que aquilo não tem o menor cabimento, não tem a menor razão de ser numa sociedade civilizada, democrática? Por que esse tipo de discurso radical é aceito, inclusive nos horários eleitorais, e uma meia dúzia de pessoas no meio das manifestações contra o governo pedindo um golpe militar se torna manchete e passa a ser a tônica geral da manifestação perante uma grande parte da grande imprensa? Essa é a questão que eu aponto no artigo. Em primeiro lugar, nosso colaborador João César de Mello traz o seu texto Por que o PT vencerá? Aqui a gente tem, e é bom demarcar, que ao mesmo tempo que o texto teve uma grande onda de compartilhamentos, teve uma grande aceitação, um grande entendimento por parte do público, também houve algumas discussões a respeito dele, e o João César nos pediu que deixássemos muito claro, como ele, inclusive nas suas atitudes, tentou fazer, enviando esse texto para alguns partidos de oposição, no interesse de que eles se mobilizem, que o artigo tem o propósito de ser uma provocação de fato para que essa oposição, em grande medida absorta em futilidades, passiva, que precisa ser chacoalhada para agir, para que ela tome uma atitude, para que ela tome a atitude combativa que o povo brasileiro espera que ela tome
diante de um governo que não tem, repetimos, a menor condição de persistir e que vai sufocando, esmagando e assassinando as esperanças e as perspectivas do país enquanto perdura como uma múmia viva sobre todos nós, sobre as nossas cabeças. Então o artigo é uma provocação que na realidade nós do Instituto Liberal, inclusive o João César de Mello, jamais, em momento algum, pensaremos em esmorecer nessa luta que todos nós, brasileiros, gente de bem, estamos tentando travar contra essa casta que nos castra as possibilidades. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo na nossa fanpage no Facebook, a relação dos links dos artigos vai estar disponível aqui em cima. Se você estiver acessando a esse vídeo no nosso canal do YouTube, a relação vai estar disponível aqui embaixo. Então, nós estaremos aqui de volta na próxima semana, porque, como você sabe, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!